Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Conectados pela Palavra. Eu te convido a se inscrever se você ainda não é inscrita, ativar o sininho e compartilhar se você gostar. Hoje nós falaremos sobre o Espírito Santo. Nos evangelhos, a dinâmica do Espírito Santo aparece de forma central e progressiva, revelando seu papel na vida de Jesus, na missão dos discípulos e no cumprimento do plano de Deus. Podemos analisar isso na vida de Jesus. Desde o início, o Espírito Santo é mencionado na concepção de Jesus. O anúncio a Maria, o anjo Gabriel declarou que Maria receberá pelo poder do Espírito Santo, Lucas 1. Batismo de Jesus. No batismo no Jordão, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, confirmando a sua identidade divina e iniciando o seu ministério público, em Mateus 3, 16 e 17. Ministério e milagres. Jesus age cheio do Espírito Santo, realiza milagres pelo poder do Espírito Santo e proclama a libertação dos cativos conforme a profecia de Isaías. O Espírito Santo sustenta Jesus até a cruz e atua em sua ressurreição. Em relação aos discípulos também, Jesus promete o Espírito Santo como guia e consolador, instrutor da verdade. O Espírito Santo ensinará todas as coisas e lembraria os discípulos dos ensinamentos de Jesus. Testemunho e poder, ele daria coragem para testemunhar diante das perseguições. Conversão e novo nascimento. Jesus ensina a Nicodemos que é necessário nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. João 3, 5, 8. Em relação à missão da igreja, nos evangelhos há uma preparação para a vinda plena do Espírito Santo no Pentecostes, em Atos 2. Mas já se percebe a grande comissão. Jesus envia os discípulos a evangelizar todas as nações, prometendo que estariam revestidos de poder. Após sua ressurreição, Jesus sopra sobre os discípulos e lhes concede o Espírito, dando autoridade para perdoar pecados. João 20, 22 a 23. Assim, os evangelhos mostram o Espírito Santo como essencial, desde a encarnação de Jesus até a preparação da igreja para a sua missão. Ele capacita, ensina e guia, cumprindo um plano divino na história da salvação. A dinâmica do Espírito Santo nos evangelhos revela sua atuação desde a concepção de Jesus até a capacitação dos discípulos para a missão da igreja. Podemos observar a sua presença e ação em 3 momentos principais: na vida de Jesus, na formação dos discípulos e na preparação para a era da igreja. Vamos detalhar cada um desses aspectos. O Espírito Santo na vida de Jesus está presente em toda a trajetória de Jesus, desde do anúncio na sua concepção até a sua ressurreição. Na encarnação de Jesus, o anúncio do anjo Gabriel a Maria, ele diz que o Espírito Santo virá sobre ela e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Isso significa que a concepção de Jesus não foi natural, mas um ato sobrenatural do Espírito Santo. No Cântico de Maria, percebemos uma profunda inspiração pelo Espírito Santo, exaltando a obra de Deus. Está no livro de Lucas, no capítulo 1, 46 a 55. No batismo de Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba e a voz do Pai reconhece como filho amado. Está em Mateus 3, 16 a 17. Num momento, marca o início do ministério público de Jesus, mostrando que ele atuaria sob a plenitude do Espírito Santo.
Logo após o batismo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Isso mostra que Jesus enfrentou as tentações não por sua própria força humana, mas na dependência do Espírito Santo. No ministério de Jesus, ao iniciar o seu ministério, Jesus declara na sinagoga de Nazaré que o Espírito Santo do Senhor está sobre ele para pregar boas novas, curar os quebrantados, libertar os oprimidos, citando Isaías 61. O Espírito capacita Jesus a realizar milagres, expulsar demônios e ensinar com autoridade. Isso está registrado em Mateus 12:28, Lucas 5:17. O Espírito Santo na cruz e na ressurreição. Em Hebreus 9:14 diz que Jesus, pelo Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício. Paulo afirma que o Espírito Santo foi o agente da ressurreição de Jesus. Isso demonstra que a vitória sobre a morte foi uma obra da Trindade. O Espírito Santo na formação dos discípulos. Jesus não apenas operava pelo Espírito, mas também ensinava seus discípulos sobre a vida e o papel do Espírito Santo. No encontro com Nicodemos, Jesus ensina que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E o Espírito Santo é quem gera a nova vida espiritual, concedendo a salvação. Como mestre e consolador, durante a última ceia, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, Jesus promete enviar o Espírito Santo como consolador, que ensinaria todas as coisas e lembraria os discípulos de suas palavras. O Espírito guiará os discípulos à verdade, fortalecendo-os diante das perseguições. O Espírito Santo é a autoridade espiritual. Após a ressurreição, Jesus sopra sobre os discípulos e lhes concede o Espírito Santo, dando-lhes a autoridade para perdoar pecados. Isso antecipa a vinda plena do Espírito no Pentecostes. O Espírito Santo e a missão da igreja. Jesus prepara os discípulos para a missão futura, enfatizando o papel do Espírito Santo. Antes de subir aos céus, Jesus ordena que os discípulos preguem o Evangelho a todas as nações. A grande comissão que está marcado lá, registrado em Mateus 28, 19 e 20. Finalizando, no entanto, ele manda que esperem até serem revestidos do poder do alto, referindo-se à vinda do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito Santo como fonte de poder. Em Atos 1:8, Jesus afirma que os discípulos receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e serão suas testemunhas até os confins da terra. Esse poder seria essencial para evangelizar e expandir o reino de Deus. Amém. Que todos nós sejamos guiados por esse poder maravilhoso, o poder do Espírito Santo em cada uma de nossas escolhas, que nós venhamos orar e pedir que o Espírito Santo nos guie, nos dando um caminho, o qual Jesus Cristo seja glorificado. Amém?